Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula do curso de Matemática Básica. Falaremos novamente aqui sobre frações e vamos falar de simplificações e frações equivalentes. Vem comigo aqui então. Já aproveita para ir se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e ficar bem ligado em tudo que acontece por aqui, beleza? Dada duas frações A sobre B e C sobre D, onde A sobre B é igual a um certo valor K e C sobre D também é igual a um certo valor K. Observe o seguinte, A sobre B é igual a K e K é igual a C sobre D. Quando isso acontece, pessoal, essas frações são equivalentes, ou seja, frações que a divisão entre o numerador pelo denominador gera o mesmo resultado. São frações equivalentes. Se isso não acontece, a esse caso aqui, A sobre B é igual a K, só que K é diferente de C sobre D, que é igual a um certo J. Então essas frações não são equivalentes. Então frações equivalentes basicamente são aquelas frações que têm a mesma razão entre o numerador e o denominador, ou seja, geram resultados iguais, não interessa o tamanho dos valores de numerador e denominador. Se geram resultados iguais, são frações equivalentes, beleza? Vou apagar aqui agora e vou fazer um pequeno exemplo para vocês verem. Aqui a gente vai ser jogo rápido, tá? Um certo exemplo aqui, olha só. As frações 4 sobre 2 e 8 sobre 4 são ou não são equivalentes? Vamos verificar se são equivalentes? Se elas são equivalentes, você sabe muito bem que toda fração é uma divisão, significa que eu dividindo 4 para 2 e dividindo 8 para 4 tem que gerar o mesmo resultado. Vamos verificar? Começando com 4 sobre 2. Então, 4 dividido por 2, qual o número que vezes 2 dá 4 ou próximo para baixo? É o próprio 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0. Cheguei no resto 0. Concluí nossa divisão. Então, 4 sobre 2 é igual a 2. Vamos verificar agora 8 sobre 4. Vamos lá? 8 dividido por 4. Qual o número que vezes 4 dá 8 ou perto? É 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Quando eu chego em resto 0, terminei a divisão. Portanto, essa fração também vale 8, são iguais. Significa, então, que essas frações 4 sobre 2 e 8 sobre 4, ambas têm a razão 2. Então, elas são equivalentes, beleza? Elas são frações equivalentes. Por que é importante, pessoal, esse conceito de frações equivalentes? Porque para entender essa simplificação, vocês têm que entender o que são frações equivalentes. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. 8 sobre 2 e, sei lá, 10 sobre 2. Vamos verificar se essas frações são equivalentes? Vamos lá, primeiro com 8 sobre 2. Vamos fazer aqui o algoritmo de Euclides para dividir. Qual número vezes 2 dá 8 ou perto? É 4. Por quê? 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Então, cheguei no nosso resto 0. O quociente é 4, então essa fração é igual a 4. Vamos verificar agora 10 sobre 2. Vamos lá, ó. 10 dividido por 2. Qual o número vezes 2 dá 10 ou perto? Esse número é 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Cheguei em resto 0. Resultado 5. Mas notem que 4 e 5 são números diferentes. Portanto, essas duas frações, 8 sobre 2 e 10 sobre 2, elas não são equivalentes. Tá bom? Não são frações equivalentes. Então é isso, pessoal. Frações equivalentes não tem muito o que... Frações equivalentes não tem muito o que estender, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de simplificação de frações. O que é simplificação de frações? É quando eu pego uma fração que ela tem um numerador e um número, um certo valor modular, e eu consigo torná-los números menores, eu consigo fazer uma redução. Quando isso acontece, são frações aí reduzidas de uma fração originária. Por exemplo, olha só, vamos pegar na fração aqui, 8 sobre 16. Toda fração, pessoal, eu posso fazer dois tipos de operações nela também. Eu posso multiplicar por um certo valor ou eu posso dividir por um certo valor. Vamos pegar 8 aqui, ó, e multiplicar por 2. Vamos pegar 16 também e multiplicar por 2. Muito cuidado nesse passo, porque toda fração, quando eu opero multiplicação ou divisão de numerador e denominador de fração, o mesmo valor que eu obter, o mesmo valor que eu operar no numerador, eu devo operar no numerador, no denominador também. Então, se eu estou multiplicando por 2 o numerador, devo também multiplicar por 2 no denominador. Quando eu faço essa operação, a fração que eu vou receber, que eu vou ter como resultado, vai ser equivalente a essa. Observe, 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2
é 32. O que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir que esse numerador é o dobro de 8 e esse denominador é o dobro de 36. Mas como eu multipliquei tanto no numerador quanto no denominador por 2, essa nova fração é uma fração equivalente a essa fração. Também vale essa propriedade. Outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar 10 sobre 5 e vamos multiplicar aqui, ó. Aliás, vamos multiplicar por 3. Beleza? Vamos multiplicar tanto no numerador quanto no denominador por 3. Qual é a nova fração que eu gero? 10 vezes 3 dá 30, 5 vezes 3 dá 15. Beleza? Agora vamos fazer aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui é igual, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, 10 sobre 5, essa fração, e vamos fazer a divisão aqui, ó. 10 dividido para 5. Qual o número que vezes 5 dá 10 ou perto? É o 2, porque 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá 0, cheguei em resto 0, então essa fração aqui, ó, ela vale 2, ó. Essa nossa fração aqui, ela vale 2, tá bom? Vamos colocar aqui o resultado, ó. Ela vale 2. Vamos pegar agora aqui, ó, 30 para 15. E vamos dividir aqui, ó. 30 dividido por 15. Qual o número vezes 15 dá 30 ou perto? É o próprio 2. 2 vezes 15 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Então essa fração aqui também, ó, ela vale 2. O que é que significa? Significa que 10 dividido para 5 ou 30 dividido para 15, ambas geram o mesmo resultado, 2. Portanto, essas frações aqui, ó, essas duas frações são equivalentes sim. E como que eu adquiri a fração 30 sobre 15? Multiplicando 10 sobre 5 por 3, tanto no numerador quanto no denominador, beleza? Então memorize isso, toda vez que uma fração ela é resultado de uma multiplicação de uma outra fração, tanto no numerador quanto no denominador por uma constante qualquer, essas frações são frações equivalentes, beleza? E o contrário, será que acontece? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 1 sobre 2. Vou multiplicar por 2 aqui. Isso vai virar 2 sobre 4. Vou multiplicar agora por 3 aqui, ó. Isso vai virar 6 sobre 12. Vou multiplicar agora por 3 novamente. Você pode escolher o número que você quer multiplicar, desde que você faça isso para o numerador e para o denominador no mesmo número, tá bom? Então o que eu quero que você observe aqui, ó? Eu quero que você observe que 4 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 multiplicado por 2 no numerador e no denominador. Então 4 sobre 2 é equivalente a 1 sobre... Aliás, 2 sobre 4 é equivalente a 1 sobre 2. Porém, 6 sobre 12 é a mesma coisa que 2 sobre 4 multiplicado por 3 no numerador e no denominador. Significa que 6 sobre 12 é equivalente a 2 sobre 4. Se 2 sobre 4 é equivalente a 1 sobre 2, então 6 sobre 12 é equivalente a 1 sobre 2. E vale a mesma coisa para o 18 sobre 36, porque 18 sobre 36 é 6 sobre 12, tudo multiplicado por 3 no numerador e no denominador. Se essa é equivalente dessa, que é equivalente dessa, então essa fração é equivalente dessa fração. O que eu quero que vocês percebam nisso aí? Eu quero que vocês percebam que existe aí uma relação. Vamos fazer o contrário para vocês verem o que acontece. Vamos partir agora do maior aqui, ó. 18 sobre 36. Eu não multipliquei esse por 3 para chegar aqui? Agora vamos fazer o contrário, ó. Vamos dividir por 3. Lembrando que quando eu faço no numerador, devo fazer também, tudo que eu faço do numerador, tenho que fazer no denominador. Dividindo isso aqui por 3, ó, o resultado vai dar 6 sobre 12. Se eu pegar isso aqui, ó, e dividir por 3 de novo, tanto no numerador quanto no denominador, o resultado dá 2 sobre 4. Se eu pegar essa outra fração e dividir por 2, olha só, o resultado dá 1 sobre 2. Então, pessoal, de fato, ó, olha só, essa fração ela é equivalente a essa. Mas quando eu fiz esse processo de pegar uma fração e ir dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um certo número, esse processo é chamado de quê? Esse processo é chamado de simplificação ou redução de frações. Quando eu faço uma divisão de uma fração, desde que eu pegue o mesmo número para o numerador e para o denominador, esse processo é chamado de simplificação de frações. Beleza? E toda fração simplificada de outra é uma fração equivalente. Se eu cheguei em 1 sobre 2 a partir de 18, se eu cheguei em 1 sobre 2 saindo de 18 sobre 36, fazendo simplificações, significa que 1 sobre 2 é uma fração equivalente a 18 sobre 36, tá bom? Vamos a mais um assuntozinho aqui pra gente matar essa aula de hoje, uma aula bem tranquila, tá bom? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar a fração aqui, ó, 20 sobre 30. Vamos simplificar essa fração. Pessoal,
Como vocês já perceberam, eu já frisei isso bastante, você tem que fazer a operação pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Então, se eu dividir por um número no numerador, eu preciso dividir pelo mesmo número no denominador. Eu aconselho que vocês iniciem pelo menor número possível, tá bom? Porque aí garante que vocês estão fazendo os passos corretos. Quando vocês estiverem mais habituados, façam por qualquer número aí, conforme a necessidade. Mas inicialmente recomendo fazer pelo menor possível. Eu notei que 20 é par e 30 também, então posso dividir por quanto? Por 2. Todo número par divide por 2. Vamos dividir por 2 aqui. Qual o resultado que gera? Gera 10 sobre 15. Dá para simplificar ainda? O que é simplificar? Existe algum número que eu posso dividir tanto 10 quanto 15? Se esse número existir, eu posso simplificar. Existe, claro. 10 dá para dividir por 2. Opa, mas 15 não dá para dividir por 2. Então eu posso tentar um próximo número. Vou tentar por 3. Só que 10 não divide por 3, então 3 não serve. Vou tentar o próximo, 4. Só que 10 não divide por 4. Vou tentar o próximo, 5. 10 divide por 5? Ok. Todo número terminado em 0 vai dividir por 5. E 15 divide por 5? Ok. Todo número terminado em 5 também divide por 5. Então aqui eu posso dividir o 10 por 5 e dividir o 15 por 5. Qual fração que eu vou gerar? 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. E agora? Posso simplificar ainda? Não, agora não tem mais como simplificar, pessoal. Observe que ó, o 2 só pode dividir por 1 ou por 2. Por 1 não adianta, porque se eu dividir por 1, vai ficar 2, e 3 dividido por 1 vai dar 3, continua sendo 2/3. Por 2, se eu dividir 2 por 2 vai dar 1, só que 3 não divide por 2. E essa condição é essencial. Tanto o numerador quanto o denominador precisam dividir pelo mesmo número. Então, se isso não acontece, não tem como mais dividir, não tem como mais simplificar. Então, essa fração aqui, ó, significa que ela está irredutível. Memorizem bem esse termo. Essa é uma fração irredutível. Ela é uma fração irredutível e uma fração equivalente a 20 sobre 30. Então significa que isso é um resultado de uma redução que eu fiz de 20 sobre 30. Cheguei em 2/3, significa que é a menor fração possível. Eu não consigo mais reduzir e nem simplificar. Tá bom? Então, memorizem isso aí bem, porque isso é muito importante. Vamos lá. O último exemplo para matar essa aula aqui agora. Último exemplo falando de simplificações. O exemplo é o seguinte, vou dar uma fração aqui, ó. 50 sobre 80. Eu quero que vocês encontrem a fração na forma irredutível dessa fração 50 sobre 80. Qual é a forma reduzida dessa fração? O que eu tenho que fazer? Eu preciso simplificar. Simplificar. Por quanto eu posso simplificar? É par em cima e é par embaixo. Vou simplificar por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 80 dividido por 2 dá 40. Se vocês repararem bem, 25 sobre 40 agora só dá por 5. Então vai ficar 25 por 5 dá 5 e 40 por 5 dá 8. Então fico com 5 oitavos. Reparem que essa fração não tem mais como eu simplificar, porque não existe nenhum número para qual eu posso dividir 5 e 8 simultaneamente. Então está na forma irredutível. E é também uma fração equivalente tanto a 25 sobre 40 quanto a 50 sobre 80. Beleza? Então, pessoal, termina por aqui essa aula. Ative os sininhos lá de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. E muitíssimo obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Na próxima aula faremos alguns exercícios envolvendo frações. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!